Se eu fosse convidar ele para pregar, eu tinha que pedir, né, autorização do presbítero. Mas ele veio fazendo uma visita a nós, estamos muito felizes com a visita do irmão. Então, Jair vai falar, mas vamos dividir um tempinho com o irmão Marco, viu? Tá bom, irmão Jair? Você vai ter sua oportunidade e depois deixa o restante para o irmão Marquinhos. Pode vir, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, Papai Senhor Jesus. É muita alegria, né, irmão? A gente está aqui mais em um culto de jovens. E fiquei até surpreso, né, por terem me chamado para trazer a palavra hoje, no culto de jovem. Mas está tudo no comando de Deus, né? Então, para não tomar muito tempo, eu vou deixar uma palavra no livro de Salmos, no capítulo 71, começando a partir do versículo 5 até o versículo 10, que é uma palavra que fala sobre como o jovem deve permanecer firme na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor Jesus: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado, desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não te rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos. Essa palavra de Deus, irmãos, ela fala que nós temos que permanecer firmes na presença de Deus, independente se é jovem, se é senhora, se é varão, temos que permanecer juntos até o fim. E a Bíblia ela fala aqui que nós temos que permanecer ao lado de Deus desde a nossa juventude até a velhice. Porque o mundo, a todo momento, ele persegue os jovens de alguma maneira, né? Eles vêm dizendo que nós estamos perdendo nossa juventude na igreja para tentar nos convencer a querer sair da presença de Deus. Mas o que o mundo ele não sabe, que nós jovens fomos escolhidos por Deus para adorá-lo. E nós não estamos aqui perdendo nosso tempo. Porque quando a trombeta tocar, que Jesus voltar, nós vamos prestar contas com Deus. Independente se é jovem, se é senhora, se é varão, todos vamos estar diante de Deus para prestar contas com Ele. E muitas vezes se esquecem. Muitas pessoas elas falam assim: mas já tem mais de 2000 anos que vocês falam que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Que isso é uma coisa que faz as pessoas pensar assim: já que Jesus não voltou nesse tempo, então ele não vai voltar nunca. Mas na verdade tudo isso é apenas uma preparação. A Bíblia ela fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, quanto mais 2000 anos. Para Deus praticamente é pouco tempo. E Deus ele quer salvar o máximo de pessoas possível. Então ele sempre está chamando as pessoas, porque ele sabe que quando Jesus voltar, ali vai ser o fim de tudo, o fim do sofrimento para aqueles que forem salvos, e infelizmente para aqueles que forem condenados vai ser o tormento eterno. Então Deus, ele meio que deixa esse tempo porque ele quer pregar a palavra dele para mais pessoas se salvarem. Mas só que Deus ele já está com um dia marcado, com a data marcada para acontecer a volta do Filho dele. Mas só que é uma data que ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. Então nós temos que prestar atenção nisso. E uma outra coisa que as pessoas também se esquecem muito ao falar essas coisas, né, que nós cristãos estamos perdendo o tempo aqui na igreja. Porque eles se esquecem também que a morte também existe. E ela é algo que não escolhe se é jovem que vai, se é criança que vai, se é idoso que vai, não. Ela escolhe quem ela quer. Tem até casos que crianças ao nascer já nascem mortas ali. E o que a Bíblia também fala sobre a morte? Que aqueles que passam pela morte, por exemplo, os nossos
eles agora estão seguindo ao juízo. Eles vão ali esperar a volta de Jesus para que eles possam ali ressuscitar e prestar contas com Deus. Mas isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente morre, que a gente vai embora desta vida, a gente tem que estar com a nossa salvação. Quem já vai com a salvação pode ter certeza que vai entrar na vida eterna. Mas aqueles que morrem no pecado, esses infelizmente não vão entrar no céu. Independente de se é jovem, quem for. Nós temos que tomar muito cuidado. E outra palavra que eu queria deixar para os irmãos, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18. Começando a partir do versículo 15, que fala uma palavra importante, que até Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele sempre demonstrou isso para todos nós. E no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. E o versículo 18 diz: E em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que essa palavra quer dizer, meu irmão? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, um exemplo, quando ele ia corrigir alguém, porque ele ia lhe dar os ensinamentos deles, um exemplo, se aquela pessoa estivesse cometendo ali um erro ou um pecado, Jesus, ele sempre chamava aquela pessoa em particular e conversava com ela, como diz a palavra. Por que ele sempre fazia assim? Porque ele sabia que se ele fosse expor o erro daquela pessoa em público, aquilo iria gerar uma grande confusão, porque o mundo de hoje em dia gosta muito de julgar, né? Então Jesus, já tendo ali sua sabedoria, ele sempre tomava esse cuidado. E o que essa palavra ela serve para nós? Porque, como os irmãos sabem, né, infelizmente hoje em dia até em muitas igrejas, acontece, né, tipo, de quando o irmão comete um pecado, aí quando pensa que não, já está o mundo quase todo sabendo que fulano caiu no pecado. Ou seja, está espalhando para todo mundo. Que isso hoje em dia a gente vê mais como fofoca, né? E a palavra de Deus, ela fala que se nós vemos o nosso irmão cometendo um erro, isso não é assim motivo para a gente sair, mas sempre espalhando para todo mundo, para o mundo inteiro ficar sabendo que isso é errado. Se você quer corrigir o seu irmão, chame ele a só e converse com ele. Se acaso não resolver, aí você leva e converse com o dirigente, né? Mas tem que ser sempre em particular, por causa que evitar escândalos, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Bom, meus irmãos, e essa é a palavra que Deus manda deixar para os irmãos, né? Que a gente tem que vigiar, orar, porque o inimigo ele sempre está ao nosso derredor ali, procurando sempre uma brecha para tentar nos destruir, tirar da presença de Deus. E esse mundo ele não está para brincadeira. Nós que, por exemplo, usamos a internet, né, às vezes a gente vê cada coisa ruim acontecendo aí afora, né? Guerras acontecendo, pessoas se matando, tirando suas vidas, porque o inimigo ele sempre está ali marcando as pessoas que ele quer levar, né? Então nós temos que prestar atenção, sempre ler a Bíblia, confiar em Deus, porque assim como Deus ele vigia nós 24 horas por dia, a mesma coisa é o inimigo, ele vigia a gente 24 horas por dia, ali tentando achar uma brecha para poder nos destruir, para nos humilhar, nos tirar da presença de Deus. E ele usa qualquer pessoa, quanto pessoas do mundo, ou às vezes até pessoas dentro da igreja, algumas, para poder tentar nos atrapalhar. Porque o inimigo ele é sujo, ele é muito ruim. Nós temos que ter nossas estratégias para permanecer firme na presença de Deus. Então, uma coisa que eu sempre digo a cada um de vocês, que permaneçam firmes na presença de Deus, que Deus ele quer ver vocês lá no céu
Deus ele ama cada um de nós, independente de como nós seja, né? Deus ele quer salvar a todos, mas para poder a gente entrar na vida eterna vai depender também de nós, porque Deus ele já fez a parte dele, que foi enviar Jesus Cristo, mas uma coisa que ele não tirou de nós é a liberdade da gente poder escolher se a gente quer segui-lo ou não. Então, infelizmente, muitas pessoas aí no mundo afora, eles estão aí vivendo suas vidas como se nunca Jesus fosse voltar, ou se nem sequer acredita. Mas é como a palavra de Deus diz, independente se acredita ou não, todos vão ver Jesus Cristo vindo nas nuvens. E acreditando ou não, vai prestar contas com Deus. E nós temos que sempre espalhar o Evangelho, e pregando, independente se seja no colégio, seja nas casas das pessoas, nós temos que levar, porque Deus ele quer isso, Deus ele conta com nós para que o Evangelho vá se espalhando cada vez mais, porque muitas vidas, principalmente até em outros países, dependem, né? Porque tem muitos outros países aí que ainda rejeitam o Evangelho, muitos cristãos são mortos, e Deus ele quer salvar as pessoas que estão lá. Às vezes, tipo, quando a gente vê uma pessoa muito errada, né? Eu vou colocar como exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma prostituta, né? Às vezes muitas pessoas ali desprezam, falando que não tem mais jeito, mas só que Deus, ele está só esperando ali, aquela pessoa ali, receber a palavra dele para transformar. Porque é justamente esse perdido que Deus ele quer salvar. Deus ele quer aqueles que estão perdidos. Porque eu até me impressiono hoje em dia que eu vejo até as pessoas falarem, né? Quem era fulano, né, que vivia no mundo e hoje está aí pregando a palavra de Deus, nem parece que é a mesma pessoa que antes. E é justamente isso que Deus ele faz. As pessoas que estão no mundo, Deus ele quer fazer justamente isso, ele quer transformar elas para mostrar que ele é um Deus, que ele transforma as pessoas e deixa elas como se fosse uma pessoa diferente. E tão transformada que Deus deixa elas. Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Não desistam, sigam firme, porque Jesus ele vai voltar, independente do tempo que demora, ele vai voltar. E nós vamos ver, e nós vamos prestar conta com eles. E nós temos que cada dia procurar ser crentes mais. Glória! Possa ali participar com eles e na vida eterna. Porque é assim que nosso Deus ele quer. Nosso Deus ele quer criar uma igreja santa. Ele quer ter uma igreja em que o jovem permaneça firme, que a senhora permaneça firme. Deus ele quer ter uma igreja firme e não uma igreja morta, onde só tem pessoas que estão ali fingindo ser o que não é. Deus ele quer ver realidade, ele quer ver a gente cheio da presença dele. Principalmente onde a gente for. Seja onde for que a gente esteja nesse mundo, nós temos que representar e mostrar o quanto nosso Deus é bom. É verdade. Porque o mundo, ele quer a todo custo distorcer a Bíblia. Eles querem dizer que a Bíblia está errada. Principalmente, às vezes eu vejo muitas, aparecem nas redes sociais, pessoas tentando ali dizer que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia não é verdadeira, dizendo que tem pessoas até que acreditam, dizendo que foi Deus que criou o mal. Mas Deus ele não criou o mal. O mal ele é a ausência de Deus. Ali foi apenas uma brecha, né? Que Lúcifer deu e ali o mal começou a existir nele. Mas Deus ele é santo, Deus ele é bom. Deus ele quer salvar todo mundo. Basta você deixar que ele entre no seu coração e a transformação irá acontecer. E Jesus Cristo, ele vê a todo momento quanto que a gente tenta, quanto que a gente fala, quanto seja o que for que a gente faz. Ele está vendo. E as pessoas vivem como se Deus ele não visse aquilo que elas fazem quando elas estão sozinhas. Mas Deus ele vê. E quando chegar o dia da justiça de Deus vir sobre toda a terra, ele vai ali revelar o que cada um de nós fizemos, seja coisas boas ou coisas ruins. Tudo Deus ele vai mostrar, vai. Eita Deus! E essa é a palavra que Deus ele sempre coloca no coração do. Eita Pai! Ele vai voltar. Pode se passar quanto
vai permanecer para sempre. Porque o nosso Deus é fiel, Ele é santo e Ele irá voltar. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele usa, né? Que maravilha. Deus abençoe sua vida, meu filho. Você vê a timidez do irmão Jair, mas sabedoria de Jesus, né?